coisa, né? Todos recebemos, temos saúde e achamos. Então, pessoal, olha só, tá? Eu aqui tenho três colunas, uma com teatro, que é o foco do dia de hoje, a sociedade grega, e, do outro lado, tradição barra filosofia. Então, não se sabe muita coisa para trás. Não sei se vocês sabiam, mas existe uma barreira histórica no ano 600 a.C., para trás da qual não se sabe quase nada sobre o mundo que antecedeu. Há um pouco de conhecimento dos judeus, pouquinha coisa, há alguma coisa dos egípcios, mas tudo muito precário. O ano 600 a.C., em volta dele, houve verdadeiros milagres no mundo, uma coisa extraordinária, tantas coincidências. 600 a.C. é mais ou menos a época do Buda, 600 a.C. é a época do cativeiro da Babilônia dos judeus, é também o auge do zoroastrismo, é mais ou menos a época em que Roma passa a existir como tal, é o início da filosofia na Grécia. É extraordinária a quantidade de coisas que acontecem aí por volta do ano 600, por volta dele, né? Então, o ano 600 funciona como uma barreira na história, e é interessantíssimo que atrás disso seja as datas mais velhas das quais nós temos alguma certeza, tem 2.600 anos de existência. Para trás existem muitos apenas resquícios. O René Guénon calculou a idade do ciclo cósmico. Quem esteve aqui no ano passado, no dia do René Guénon, lembra que os hindus calculam o atual ciclo cósmico, que tem 65 mil anos, como nós estamos no final do ciclo. Ou seja, estamos aí nos últimos 10%, que são equivalentes a 6.500 anos. 6.500 anos é o dobro né? Nós não sabemos nem o que aconteceu na metade para trás disso. Ou seja, o nosso conhecimento histórico é muito pequeno, temos que admitir isso. Então não se sabe, de fato, quando aconteceram as guerras entre os gregos. E lembre sempre, quando eu falo grego, eu estou aqui apenas fazendo uma força de expressão, porque Grécia mesmo só existe modernamente, que havia lá, eram aqueles povos lá, todos da mesma cultura, que eram mais chamados de argivos, helenos, do que propriamente de gregos. Então, aqueles povos lá, que antecederam os gregos atuais, ainda um pouco misturados com o povo minoico, né, da civilização que antecedeu a civilização helênica. Então, mais ou menos 1.250 anos antes de Cristo é que devem ter acontecido aqueles distúrbios lá com Troia. Distúrbios esses que aconteceram de fato. Nós não temos não temos obrigação de aceitar a descrição homérica como sendo fiel, mas também não temos o direito de imaginar que não existiu nada. Entenderam isso? Essa é uma regra importante quando você estuda coisas simbólicas. Por exemplo, eu leio lá na Bíblia que o paraíso terrestre era um lugar extraordinário, tinha coisas incríveis. Eu não sou obrigado a aceitar tal qual está lá. Eu não tenho a obrigação de fazer isso, de tomar literalmente o que está lá. Em compensação, eu também não tenho o direito de imaginar que é tudo ao contrário, que era um lugar péssimo, que era uma porcaria. Compreendeu? Eu não posso fazer o raciocínio contrário, é tão ilegítimo quanto a interpretação literal. Então, alguma coisa deve de fato ter acontecido lá por ano 1250 a.C. A história de Antígona, nós vamos ler aqui, é anterior a isso. Tá? Os acontecimentos a que a história se refere, tá? os acontecimentos digamos assim, factuais a que a história se refere, são anteriores a 1250 a.C. Portanto, foi antes da Guerra de Troia. Quanto antes? Tá? Não muito antes. Muito perto, mas antes. Algumas personagens que vocês irão conhecer nas histórias de Sófocles estão aí depois presentes na Guerra de Troia, indicando que é possível que haja alguma verossimilhança, quer dizer, que deve ter havido alguns modelos humanos reais para essas coisas todas aí.
Em 1000, mais ou menos, né, começam as primeiras cidades gregas a se instalarem. A Grécia é um arquipélago, não existia um país só, existiam cidades, ditas cidades-estados, ou seja, cidades que representavam um pequeno país. Em 750 a.C., as primeiras colônias gregas se espalham pelo Mediterrâneo, sobretudo na Ásia Menor. A Ásia Menor hoje fica na Turquia, e é aí que se dá a guerra. Troia ficava aí, né? Troia ficava aí, nessa região do mundo. E as colônias gregas que vão se instalando aqui, são todas aí nessa região. Aristóteles é nascido aí. Mileto é de todas a mais importante. A Mileto fica onde hoje está a Turquia. Nesse ano, mais ou menos, nessa época, né, Homero compila a Ilíada e alguns decênios depois a Odisseia. Compila por quê? Porque tudo indica que essas obras são um agrupamento de poemas e não são apenas um poema só. Né? Em 600 a.C., tem a única referência a Tales de Mileto. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo pré-socrático. O primeiro filósofo antes de Sócrates, ou seja, antes da filosofia propriamente dita, mas já com um teor especulativo, querendo entender do que é feito o mundo. Os pré-socráticos tentavam fazer teorias sobre o mundo que existia. Como é que esse mundo, o que ele era feito, qual era a consistência do mundo. E, embora sejam de modo geral vistos pelos livros de filosofia como sendo iniciadores de alguma coisa, eu tenho a convicção muito forte de que eles são, na verdade, terminadores de alguma coisa. Os pré-socráticos não eram especuladores do zero, mas que eles, na verdade, representavam um conhecimento que vinha morrendo na Grécia, na medida em que aquela Grécia mítica anterior ia desaparecendo. Quando você olha para Pitágoras, não é possível imaginar que Pitágoras seja um sujeito que começou, quer dizer, um sujeito que sabe, que diz o que é que significam os 10 números, que tem uma capacidade de fazer uma análise metafísica dos números, não pode ser alguém começando alguma coisa, tem que ser alguém que estava apenas reproduzindo uma velha e importantíssima tradição que estava aos poucos morrendo. Então, os pré-socráticos são muito mal entendidos, na minha opinião, mas começam com o Tales de Mileto no ano 600, mais ou menos. Né? Não se sabe nada sobre ele. Em 570 a.C. nasce Pitágoras em Samos. Isso também é uma pressuposição, porque não se sabe de verdade que isso foi assim. Né? Pitágoras é alguém que pode nem mesmo ter existido, pode ser apenas uma sigla, pode ser apenas o nome de um grupo iniciático. Pitágoras também não é um filósofo, no sentido de ser da palavra. Pitágoras é um místico, mas entra nesse grupo aí de pré-socráticos. Em 550, Anaxímenes, que é outro pré-socrático. Em 546, o tirano Pisístrato assume o poder em Atenas. Cuidado só a não achar que o conceito de tirania aqui é o conceito moderno. O tirano grego, na verdade, já era uma tentativa de criar um sistema novo. O próprio sistema que Solon inventa antes de que isso já pressupunha a ideia da tirania. O tirano não é necessariamente o sujeito mau. Ele é um governante com poderes excepcionais, mas não é necessariamente um monstro, como é o conceito moderno de tirania. E esse Pisístrato, então, em 540 a.C., funda o tal do Festival de Dionísio, que era uma farra que durava 3 dias, na verdade havia vários ao ano, em que havia lá consumo absolutamente exagerado de vinho, e que além disso, né, havia lá um festival de teatro, em que os autores se inscreviam 3 peças, e o vencedor do festival era aquele cujo conjunto de 3 peças tivesse sido escolhido o melhor conjunto pelos jurados. Em 536, Tespis, que era um ator, introduz o conceito de tragédia. Tragédia, a palavra tragédia significa canto do bode. Ou seja, a tragédia implica numa coisa triste, uma espécie de desgraça, mas a gente vai entender isso daqui a pouquinho. E os atores trágicos passam a chamar Thespianos. No teatro grego não havia atoras, atrizes. Os papéis femininos eram feitos por homens que usavam máscaras femininas. Aliás, nunca nenhum ator fazia nenhuma apresentação sem máscara. Todos os atores tinham máscaras e não eram um teatro
de mobilidade cenográfica, era um teatro muito parado. É como se os atores estivessem mais ou menos declamando, assim, como uma criança declama numa festa do colégio, uma poesia do, sei lá quem, Raimundo Correia, né? Sei lá o que, o Lavo Goulart. Era um teatro diferente do conceito moderno de teatro. Não era um teatro cenograficamente interessante, era um teatro em que aquilo que era dito pelos atores representava quase que uma autoridade divina. Para vocês não acharem que o teatro grego parece com o teatro moderno. O teatro moderno é um teatro de ou diversão, ou um teatro de crítica social, ou um teatro de arte mesmo. Mas no tempo dos gregos não havia isso. O teatro era sempre, de alguma coisa, de algum modo ou do outro, uma experiência cívica. O teatro era sempre cívico. Então, tinha a ver com a comunidade, com a política, com o poder instalado. Tá? Esse é o sentido do teatro, tá? Teatro grego. Mas eu vou explicar melhor na medida que a gente for entrando no assunto de hoje. Em 500, mais ou menos, em 525, nasce Ésquilo, o primeiro autor trágico. O Ésquilo escreve muitas peças, das quais só sobram 7. Aliás, se você tiver tempo de ler 32 tragédias, você terá lido todo o teatro trágico grego, 100% do que sobrou. Não é uma coisa extraordinária saber que isso é assim? Porque você lê 32 tragédias no mês de esforço, trabalhando de noite. Então, se você puder ler 32 tragédias, você lerá 100% do que sobrou do teatro trágico grego. O que significa que está ao alcance de qualquer pessoa, né? Fazer esse investimento intelectual para você mesmo. Não é nada do outro mundo. A maior parte dessas peças você lê em 1h30, 2 horas, peças de teatro, que são romances enormes. Né? Em 500, mais ou menos, o Pratinos introduz a sátira em Atenas. Neste ano, atribui-se a esse ano a primeira experiência ateniense, tá? Porque lembre que não há Grécia, existem as cidades em si, né? O nosso assunto de hoje é Tebas, que não tem nada a ver com Atenas, são lugares completamente diferentes, embora tenham a mesma cultura grega. Então, em Atenas começa a democracia. Nesse ano nascem 3 grandes filósofos pré-socráticos. Nascem não, mais ou menos estão em funcionamento, porque nós não temos as datas de nascimento e morte. Então, Heráclito, Parmênides e Anaxágoras são todos desse ano aí. Em 499, a Pérsia começa a ocupar aquelas cidades gregas que estavam lá na Ásia Menor, sobretudo Mileto. E os gregos não acham boa ideia e começam as tais das guerras médicas. As guerras médicas não têm nada a ver com os médicos, tem a ver com os medos, né, que são os persas. Medos e persas é a mesma coisa. Então, as guerras médicas são dois conjuntos, assim, resumos de guerra, né? Começam porque os gregos querem recuperar a posse das colônias gregas na Ásia Menor, que é onde fica a Turquia hoje. E há, então, muitas e muitas lutas em torno disso. Há um filme passando na televisão, num cinema aí chamado 500, né, ou 400, 600, não sei quanto, que conta uma dessas histórias, que é a tal da passagem das Termópilas. Tá? Que foi uma dos episódios mais, assim, digamos, cinematográficos dessa peça, a tal da passagem das Termópilas, em que Leônidas, que era um rei de Esparta associado aos atenienses, impedem então que o imenso de um exército pudesse ter passado com facilidade para atacar Atenas. Essa é a história das Termópilas. Tá? Bom, e aí, em 496 nasce Sófocles e em 480 Eurípides. Então veja, por mais que você possa imaginar que se perderam autores durante as bagunças da história, garantidamente, 100% garantido, você pode ter certeza que não escapou, pelo menos, alguém importante. Eu quero dizer o seguinte, se você, na verdade, todo o teatro trágico grego se resume a esses 3 autores. Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Por quê? Porque mesmo se tivesse havido algum outro muito grande, havia outros que não são lembrados ou são lembrados apenas como menção. Mas por que eu posso garantir a vocês que não há nenhum grande autor desaparecido? É porque seria tão improvável que isso,
porque não há menções nos outros livros, nos comentaristas. Não esqueça que nessa época há uma enorme produção de material escrito já na Grécia. Então, como não há menção a grandes outros autores trágicos, é muito provável que toda a poesia trágica grega se resuma, de fato, a esses três. Primeiro é o Ésquilo, depois o Sófocles, depois Eurípides. A mesma coisa acontece com o teatro cômico. No teatro cômico grego só tem um grande escritor, que é Aristófanes. Então, o Aristófanes tem alguma coisa como 12, 13, 14, 15 peças. Então, se você tiver um pouco mais de paciência e ler umas 60 peças, em vez das 32, você vai chegar a ter lido tudo mesmo. Quer dizer, aí então não sobrou quase ninguém no teatro que vale a pena ler teatro dos gregos. Reparem também que esses três grandes aí são muito próximos uns dos outros em termos cronológicos, eles conviveram entre si. O que é quase o caso de Sócrates, Platão e Aristóteles. Também são três, e que tiveram um pouco mais de espaçamento, né? Aristóteles nasceu um pouco depois que Platão, que Sócrates tinha morrido. Então, Aristóteles não conheceu Sócrates, mas esses três aqui se conheceram. Então, também é uma coincidência interessantíssima que os três grandes autores gregos têm tanta proximidade na história. É como se tivesse havido ali naquele momento um surto, uma explosão de valor artístico e que tenha sido então aproveitado. Então, três filósofos, três dramaturgos, né, digamos. Em 480, os gregos vencem a batalha de Salamis, haviam vencido a batalha de Maratona anteriormente, onde nasceu essa expressão maratona moderna. Em 479, com a vitória grega em Plateias, acaba a Segunda Guerra Médica. E aí disse, de modo geral, que acaba a fase heróica da Grécia e começa a fase clássica, a fase em que a filosofia está no centro dos assuntos gregos. Mas, por outro lado, ainda não havia nascido Sócrates, ou seja, a filosofia é uma manifestação posterior à manifestação teatral. A tragédia grega aparece antes da filosofia, embora tenha um momento em que ela se sobrepõe uma à outra. Mas a tragédia grega é anterior à filosofia grega. Ela convive, na verdade, com os pré-socráticos, mas os pré-socráticos, por outro lado, são vistos como pertencentes a um outro tipo de pensamento, que não um pensamento puramente filosófico. Em 469, nasce Sócrates, que é o pai da filosofia grega. E, nessa altura, os três grandes escritores de tragédia já eram adultos e estavam estavam executando todas as suas obras, né? E as obras eram executadas nesse festival dionísico, todos os anos, 3 vezes, havia 3 festivais por ano. Em 461, Péricles governa Atenas. Péricles, que foi o responsável pelo tal do século de ouro, que era um grande governante que produziu essa Grécia monumental, essa Grécia do Partenão, essa Grécia dos grandes prédios, das estátuas de Fídias. Essa Grécia que hoje os turistas pagam para ir ver é toda desse século de ouro aqui, portanto da era de Péricles. Enquanto isso vai acontecendo, a filosofia vai maturando de um lado e do lado de lá você tem as peças todas sendo encenadas. Veja, ali em 456 morre Ésquilo, o primeiro dos grandes fazedores de tragédia gregos. Escreveu 70 peças, das quais só existem 7 conhecidas hoje. Só 7 sobraram das 70 que ele escreveu. Em 450 nasce o Aristófanes, que é o rei da comédia. Comédia não no sentido do Renato Aragão, não no sentido do Cantinflas, né, mas no sentido grego, no sentido de histórias cujo final acaba bem. Apesar de que o Aristófanes, rigorosamente falando, seria melhor classificado como sendo um satirista, um sátiro, do que um comediante. O que esse Aristófanes fazia era deboche puro, era uma espécie assim de buzunda na época.
mal comparando, né? Mal comparando, assim como se fosse um gozador, fazia paródias, fazia gozação de tudo que havia de novo. Era um sujeito conservador extremamente antiquado, assim como era o Nelson Rodrigues aqui. Mas o Nelson Rodrigues é o sujeito mais chato e moralista que já teve no Brasil. A gente ouve aquelas peças e pensa que ele é um velho assim, pervertido, tinha ódio daquelas coisas. Ele era um sujeito assim, que não bebia nada, que já é um grande efeito, né? grande indicação de chato. Né? E era um sujeito assim radical, via assim, um mundo com olhos assim, completamente censura. E esse Aristóteles era muito parecido. Ele não era como um iconoclasta como um Bussunda. Ele era um debochador do que havia de novo, assim, da modernidade. Mas ele vem depois dos outros três, quer dizer, a tragédia antecede. E é claro que a tragédia tem muito mais importância do que a comédia. Não se comparam essas duas coisas. A comédia é uma coisa secundária, tanto é que só tem o Aristóteles. E você dificilmente vê o Aristóteles sendo montado. A única peça do Aristóteles que é muito conhecida e que de vez em quando montam é aquela das mulheres que fazem a greve de sexo, a Lisístrata significa em grego a destruidora do exército. Lisis vem de destruição e stratus é exército. As mulheres então irritadíssimas com aquela guerra entre Atenas e Esparta, teriam então decretado que enquanto não parasse aquela briga, elas não iriam mais unir com os maridos. Coisa que na Grécia naquele tempo não deve ter funcionado muito bem, para ser bem sincero assim, porque havia lá alternativas. Mas eu imagino que, mas no caso da peça, dá certinho. Tá? Então hoje em dia, por causa do negócio do feminismo, então de vez em quando alguém aí faz a tal da Lisístrata. Ou então a rebelião das mulheres, também é chamada assim. Mas, de modo geral, a comédia não é importante. A era de Péricles começa em 450 e começa em seguida a construção do Partenão em Atenas, que sobraram lá alguns resquícios. A filosofia do lado direito vai mais ou menos amadurecendo, e do lado esquerdo você vai tendo ainda aí as encenações das grandes peças dos trágicos gregos. Até que em 431 acontece uma coisa muito séria, que é a Guerra do Peloponeso. A Grécia havia passado muitos e muitos anos brigando com os persas, e agora que podia haver alguma paz, há uma disputa pela hegemonia entre os espartanos e os atenienses. Essas duas cidades eram as mais importantes, então cada uma fez a sua coalizão, e essa coalizão então gerou a tal Guerra do Peloponeso, que foi que elevou a Grécia para o desastre final, porque ela exauriu de tal modo as energias, que a Grécia tornou-se uma presa fácil para o Filipe, o pai do Alexandre Magno, que a transformou numa espécie de terreno, de quintal do Império Macedônico, que vai vir em seguida, e a partir daí a Grécia perde completamente a vitalidade filosófica. Hoje a Grécia não tem nenhuma importância filosófica, é apenas um país de turismo, não tem nenhuma importância intelectual no mundo mais. Vocês reparam que à esquerda vão sendo ensinadas as peças, e aí o Platão só nasce em 427. Ou seja, quando o Platão nasce, e o Platão foi o Sócrates é anterior, mas o Sócrates não escreveu nada. Então é o Platão quem fará a sistematização, a primeira sistematização da filosofia. Quando Platão nasce, já estava mais ou menos esgotado o fôlego do processo teatral. Já havia havido aí suficientes peças aí para que tivesse esgotado aquele esforço. E logo em seguida ali, tá vendo? Enquanto o Platão nem era ainda adulto, já morreram os outros dois. O Eurípides morre, Eurípides e o Sócrates morrem no mesmo ano. E a partir daí você só tem as comédias do Aristóteles, que são insignificantes. Do lado direito começa daí a grande milagre filosófico grego, que é Platão e depois Aristóteles. Então o que era importante você saber é que é como se houvesse que essas coisas acontecem como se houvesse no caminho do tempo, na linha do tempo, uma substituição de iluminação.
Então, durante o tempo até o ano 600, o que iluminava a existência grega, digamos assim, o que iluminava a cultura grega era a cultura homérica. Eram aquelas histórias da Ilíada e Odisseia, que geraram uma descendência homérica, como se diz tecnicamente, uma quantidade enorme de comentaristas e outros autores que mais ou menos recontavam aquela história da Ilíada e da Odisseia. Quando isso se misturava com a religião grega era mais ou menos isso. Não tinha uma religião ritual muito diferente disso, a não ser os cultos a determinados deuses, que eram muito específicos, como o culto a Apolo, por exemplo. Mas a religião grega, a religião como em termos gerais, se confundia mais ou menos com essa cultura homérica, que vai até o ano 600. Quando essa cultura homérica começa a fraquejar, ou seja, quando a religião grega de alguma maneira começa a perder força, o que a substitui é o teatro grego. E na hora em que o teatro grego perde o fôlego, ele é substituído pela filosofia grega. E na hora que a filosofia perde o fôlego, e aí então você tem no final do período clássico grego, a maior decadência relativa que alguém já viu acontecer, porque você substitui Aristóteles por alguém como Epicuro, por exemplo, que é um bobalhão filosófico, não tem nenhum valor, ou alguém como Diógenes, que é apenas um sujeito assim engraçado. Na hora que acontece isso, e nasce aquilo que se chama de filosofia helenística, que é a filosofia baseada em Alexandria, que era uma cidade grega, que Alexandre mandou construir. Aquela filosofia grega que nasce aí, então, na virada, quase no final da era pré-cristã, é uma espécie de PNL, assim, uma espécie de programação neurolinguística, não tem nenhum valor. É apenas uma maneira de você reduzir a dor da vida humana por algum processo de autoajuda, assim, não tem valor filosófico de verdade. E o mundo só recupera alguma possibilidade de luz quando vem, então, finalmente, o cristianismo. O cristianismo é que faz a recuperação da luz. E o cristianismo foi a única luz desde então. Ele é muito poderoso, temos que admitir isso. O cristianismo foi a luz civilizatória do mundo desde então. Encontra-se sob risco enorme de desaparecimento para sempre. Isso, tendo em vista o fato de que há uma grande reação gnóstica contra o cristianismo. Hoje, quase dá para dizer que o cristianismo está controlado pelo gnosticismo, porque ele está crescendo menos do que os seus maiores inimigos. E para onde é que nós vamos agora? Eu não tenho a menor ideia, embora tenha algumas desconfianças muito desagradáveis, mas em si é preciso entender que houve nessa sequência aí entre literatura homérica, mais depois teatro grego, depois filosofia grega e depois cristianismo, um verdadeiro encadeamento, que vocês verão hoje na nossa história, que esse encadeamento já está potencialmente presente na história de Antígona. Vamos lá, pessoal? Você tem alguma dúvida até agora? Eu não sei se eu estou sendo claro quando eu explico para vocês isso. Está claro isso? Tem alguém que tem alguma dúvida sobre o que eu disse? Quer alguma explicação adicional? No fundo, eu estou fazendo uma história de como é que se desenvolveu a cultura humana nos últimos 3 mil anos. Pois não, João? Não estou dizendo que não teve nada antes, mas é que os hindus, por exemplo, têm referências mais antigas ainda. É que são todas referências muito precárias, não são verdadeiros documentos históricos. Por várias razões. Primeiro, porque até mais ou menos essa época, 600 a.C., a tecnologia, digamos, dominante de construção civil era feita com madeira, e madeira não sobrevive. Então, na medida em que a pedra foi substituindo a madeira, hoje em dia a nossa tendência é o aço, os metais. Essa mudança de madeira para pedra e metal não é uma mudança inocente não, viu? Ela representa mais ou menos uma mudança de concepção de mundo que veio vindo no mundo, tá? Então, não é só uma conveniência econômica no metal. O metal representa um estado muito bruto da matéria. Então, há aí alguma maneira de... O René Guénon tem um livro inteiro sobre isso, quase explicando esse assunto.
Mas o mundo muito velho, ele não deixou lembranças, porque era um mundo feito com madeira. E a madeira é muito perecível. Né? Por isso aqui também não tem quase nada para trás. Quem tem interesse nessas coisas, o melhor livro que existe no mundo chama-se, só tem em francês, infelizmente, mas nada mais conveniente você aproveitar e se matricular ali na Aliança Francesa. Tá? Não é, eu digo isso não é por nenhuma, não é porque eu seja vice-presidente da Aliança Francesa. Não tem nada a ver com esse assunto, é só porque eu lembrei disso agora. É imprescindível fazer um cursinho de francês e pegar o livro do Gaston Georgel. Gaston Georgel é um francês que tentou fazer a análise, assim, digamos, esotérica das datas que o mundo, que marcaram o mundo. Chama-se Les Quatre Âges de l'Humanité, as 4 idades da humanidade, com o livro do Gaston Georgel. Só tem em francês, eu acho que nem em inglês tem. As 4 idades da humanidade, que é um livro maravilhoso, magnífico, é o único grande estudo feito para entender o que as datas são essas aí, e o que é que essas datas significam às vezes, o que elas estão escondendo, né, que não está claro, que pode ser cumprido. Mas não é possível que tenham acontecido tantas coisas incríveis do ano 600 a.C. Por aí, né, nessa época, né, não é no ano 600, mas em torno dele. Gaston Georgel. Georgel é George com L no final. George com G, né? George com L no final. Georgel. Gaston com N, né? Gastão, né? Georgel. Les Quatre Âges de l'Humanité, as 4 idades da humanidade, que é um livro preciosíssimo, maravilhoso. Ok, pessoal, vamos lá então? Vamos antigo, né? Então, vamos lá.